Olá, vamos aqui para mais um bloco da entrega do nosso selo, da homenagem que nós estamos fazendo àqueles que têm prestado um serviço muito especial nesse tempo de pandemia para os nossos idosos, né? Estamos aqui com mais um grupo, né, de homenageados. Agora, falando das instituições de Guarulhos, a gente tem aqui representantes de instituição de longa permanência, de serviços públicos, né, tanto da área da saúde quanto da área da assistência social, e temos também uma instituição de iniciativa privada. Então, nós vamos começar aqui agora, né, mostrando para vocês, né, reconhecendo aí o valor de cada uma, né, em primeiro lugar, né, boas-vindas para todos vocês, né, para a gente não se atrasar muito, eu já vou dar a apresentação de vocês, né, vocês mesmos vão se apresentar, dizer de onde para deixar mais tempo o microfone com vocês, né? O microfone virtual com vocês, e vocês vão falar de qual serviço, né? Qual serviço houve, na verdade, uma inovação nesse tempo de pandemia para que o idoso fosse assistido em continuidade daquilo que eles já estavam habituados, né? Então, assim, sem nenhuma ordem de prioridade, nem de reconhecimento aqui, eu vou começar com a ILPI, né, com uma das ILPIs, nós temos duas aqui, né, então eu vou começar com o Lar Madre Regina, né, com o Sérgio. Gostaria que o Sérgio já desse aí as boas-vindas para nosso público nesse novo bloco, né, e falasse um pouquinho dos desafios e como que o Lar Madre Regina se adaptou nesse tempo de pandemia. Ok? A palavra é sua. Obrigado, Zina. Bom dia a você, a todas e a todos presentes. É um prazer enorme estar participando da terceira edição do selo Amigo da Pessoa Idosa, Vai Acolher com Amor. O Lar Madre Regina é uma ILPI com 23 anos de existência, foi inaugurada para comemorar os 100 anos da chegada das Irmãs de Santa Catarina ao Brasil. Né? Nós acolhemos 80 idosos de ambos os sexos em vulnerabilidade social e o abandono afetivo. Né? Possuímos uma estrutura bastante grande, são 40 suítes, 40 apartamentos, né, semi-privativos, são duplos, né? Uma equipe multidisciplinar completa e diversas atividades para os nossos residentes. No período de pandemia, assim, num período muito difícil aí para todo o mundo, literalmente, né? Nós tivemos que, obviamente, fechar a casa. Lá no dia 11 de março, quando a OMS decretou pandemia no mundo, no dia 12 de março, logo no dia subsequente, o Lar Madre Regina, nós temos uma reunião com a equipe multidisciplinar explicando um pouco o que é uma pandemia, né? O que é o coronavírus, o que é a Covid-19, o que estava acontecendo em Wuhan, na China, na Lombardia, na Itália, né? Atingindo muitos idosos, que é o nosso público-alvo. Né? E aí preparamos a casa, fechamos imediatamente a casa, sem passeios, sem visitas, sem contato externo, fizemos vários treinamentos, muitos treinamentos com os colaboradores, inclusive de paramentação e desparamentação de EPIs, uso correto dos EPIs, várias atividades e oficinas de conscientização para os colaboradores e para os residentes, os idosos, né, falando deste momento difícil, mantendo o distanciamento social, porque a casa estava fechada, enfim, explicando, deixando bem claro para todos, né? Então, a gente vacinamos todos os idosos do lar, até o dia 30 de março, todos estavam vacinados, idosos e colaboradores, contra a gripe, né, contra a gripe H1N1, e enfim, fechamos a casa, a gente fez um momento, um ambiente ali seguro para todos, né? Só que o vírus é um vírus, a gente sabe, ele é um inimigo invisível, e aí não adianta, os colaboradores têm que ir para casa e retornar, eles têm que pegar conduções, ônibus, metrô, enfim. E aí o vírus terminou adentrando ao lar em algum momento, né? Mas a gente ficou aí o mês de março, o mês de abril inteiro sem nada, seguros. Aí em maio a gente teve realmente 2 idosas contaminadas, e aí como eles estão sempre juntos, tivemos algum número de idosos contaminados aí, e foi um mês muito difícil, o mês de maio e início de junho. Aqueles 40 dias ali foram dias muito difíceis, onde a gente trabalhou muito, né? Literalmente 24 horas, a gente não tinha horário para entrar e para sair, ficávamos na casa, mas graças a Deus tudo passou, né? Hoje a casa está estabilizada já há mais de 120 dias, sem caso nenhum, sem nem gripe na casa, né? E como é que a gente trabalhou, né, Zina, neste momento?
Trancamos a casa, ok, já coloquei isso, mas e a vida dos idosos lá dentro? E a cabeça desses residentes, como fica, trancados numa casa onde tinha muito passeio, né, onde tinha muitas visitas, e agora não pode ter nada. Então, a gente teve que, né, se virar e implantar alguns projetos aí. Entre eles, a gente fez a visita online. Então, separamos uma sala, organizamos uma sala com televisor grande na parede, né, um ambiente adequado, e fizemos agendamento com os familiares. Então, divulgamos para todos os familiares. Então, aqueles familiares agendavam a visita, nós levávamos o idoso para aquela sala, para aquele momento de 30 minutos de visita com seus familiares. E isso já melhorou muito o clima da casa, os idosos ficaram mais tranquilos, mais seguros, né, tendo contato com seus familiares. E aí o que nos chamou muito a atenção nesse momento é que primeiro deu overbook de visitas, né? Então tinha vários agendamentos durante os dias, isso foi muito bacana, a procura dos familiares. Acho que as pessoas também nesse momento de pandemia ficam mais introspectivas, pensam um pouco mais na sua vida, na vida dos seus, né? E a gente teve aí um número muito grande de visitas, isso foi muito satisfatório. Também nos chamou muito a atenção que muitos idosos que recebiam poucas visitas, né? A gente tinha aquele filho, ou aquela filha, ou aquela neta que era visita frequente, mas o restante da família não. Com esse advento da visita online, muitos familiares começaram a revisitar os seus idosos. Então, tiveram dias lá que a gente olhava na sala, estava o idoso conversando, né, com os seus familiares, e tinham 10 pessoas na tela. E me chamava a atenção que naquela tela tinha, assim, um que estava no carro, a gente via que era pelo cinto de segurança que ele estava dirigindo, se deslocando, outros em casa, outros trabalhando no seu ambiente de trabalho, não em home office. E todos paravam naquele momento para ver o seu idoso, para visitar o seu idoso. Isso foi muito gratificante, para o idoso, principalmente, muito. Né? Melhorou muito o clima. Então, isso foi muito bacana. Eu acho que foi aí uma saída que nós conseguimos para diminuir esse afastamento social tão necessário nesse momento de pandemia. Né? Também a gente, rapidamente colocando, fora a visita online, nós ampliamos algumas atividades. A casa sempre teve muita atividade, mas nós ampliamos as atividades. Então, nós implantamos aí um show de talentos, né? Aconteceu aí agora no mês passado, com desfile. O desfile foi aberto pelo Mister Melhor Idade do município de Guarulhos e Mister Melhor Idade do estado de São Paulo, seu Ia Bordino. Seu Ia tem 92 anos, é residente do Lar Madre Regina. Ele participou ano passado do concurso Miss e Mister Melhor Idade de Guarulhos e recebeu a faixa. E aí ele foi automaticamente representando o nosso município de Guarulhos para o concurso estadual, e ele recebeu a faixa. Então, ele é o Mister Melhor Idade do estado de São Paulo. E aí, então, ele abriu o desfile, e aí, posteriormente, tiveram o desfile das idosas e dos idosos que se interessarem em desfilar, enfim. E tivemos show de músicas, né? Então, idosos cantando, tocando instrumentos, a banda do Lar Madre Regina, declamação de poesias por algumas idosas, orações, enfim. Então, tivemos aquele momento de festivo na casa, para movimentar a casa, alegrar a casa, enfim, atividades, agenda, né? Nada de ficar sentado vendo televisão e vendo as notícias lá de algumas emissoras que só falam sobre isso, né? Tivemos também atividades para estimular o cognitivo, já que eles estão tão dentro de casa. Então, implantamos aulas de inglês e aulas de informática, e isso foi muito bacana. Os idosos são super felizes aí, motivados em estar aprendendo uma língua nova, uma língua estrangeira. Então, para eles está sendo muito bacana, né? A gente tem percebido a alegria deles, eles decoram as cores, e aí, quando a gente passa, eles me chamam e falam a cor que eles aprenderam, né? Red, yellow, blue. Então, muito bacana isso também. E também espaços laborais, né? Aquele idoso que quer permanecer ativamente trabalhando, que ele quer colaborar, que ele quer contribuir, enfim. Então, a gente tem agora projetos laborais de cuidar do jardim, então eles participam de um grupo para cuidar dos jardins, enfim. Né? Foi muito bacana. Então, nós tivemos que fazer várias atividades. A casa, uma ILPI, neste momento, ela não pode só fechar as portas, fazer os treinamentos necessários para os seus colaboradores, conscientização para os seus idosos e familiares, ok, isso é necessário, esse é o básico. A gente não pode só fazer isso, a gente tem que fazer muito mais, né? Nós temos que cuidar também do psicológico do nosso residente, né? Como ele vai ficar, porque afeta todo mundo. A gente tem visto aí na mídia, né, casos aí de problemas que têm aumentado gradativamente, os problemas psicológicos, né, nesse momento de pandemia. Então, a gente tem que cuidar disso também. E é isso que a Casa Lar Madre Regina tem feito, né, mantendo atividades internas na casa, festas, eventos internos, visitas online, enfim, tudo isso, né? Porque o Lar Madre Regina, ele busca proporcionar maior qualidade de vida aos nossos idosos residentes, garantindo a dignidade humana, né, e buscando envelhecimento ativo e feliz. É essa a meta do Lar Madre Regina. Então, agradecemos a oportunidade de dividir com todos vocês essas nossas experiências, né, e nos colocamos à disposição aí para o que for necessário. Estamos no grupo aí para ajudar e sermos ajudados também.
Um abraço a todos e obrigado, Zina, pela oportunidade, evento maravilhoso, acho que é muito importante essa interação e essa troca entre todos nós e esse reconhecimento. Gratidão. Abraços. Bom, todos sabem que eu gosto de falar, né? Então, assim, eu tenho que me segurar para não interromper, para não fazer pergunta, para não pontuar algumas coisas. E eu quero aqui fazer um convite a todos, já deixar isso claro, né? Que essa edição do selo é uma edição muito especial nesse formato, mas até usando um pouquinho da fala do Sérgio, aproveitando isso, esse modelo, né, essa inovação que tem ocorrido nos nossos serviços de forma geral, tem nos trazido muitos ganhos. Apesar dos desafios, tem nos trazido muitos ganhos. E um deles que eu quero usar para o próprio selo, né, é justamente poder dar a vocês mais voz do que esse momento, que é um momento só de celebração, para a gente desfilar aí as instituições ou aqueles segmentos sociais que têm oferecido para o idoso um bom serviço. Então, daqui até a próxima edição do selo, eu quero conversar ao vivo, individualmente, para a gente explorar um pouco mais justamente esses modelos, né? É muito pouco tempo para a gente dar, falar tudo que está sendo feito e reconhecer tudo que está sendo feito. Então, nesse momento, é um momento que a gente está fazendo uma homenagem especial, né? Está mostrando para a nossa população de Guarulhos no dia do seu aniversário, né? Quanta gente tem feito tanta coisa pelos nossos idosos, né? E já deixar aqui o convite para a gente fazer uma live daqui até a próxima edição do selo, para vocês contarem, né, como que cada um de vocês tem feito a diferença na vida dos nossos idosos. Tá bom, Sérgio? Super obrigada. Agora eu vou intercalar aqui com um serviço público, né, da nossa prefeitura de Guarulhos. Eu quero convidar aqui a Karina, que já foi lembrada hoje aqui na nossa abertura pela Elisângela, né? Ela já te homenageou, né? E já te colocou como representante aí de todo o sistema de saúde na reinvenção desse formato. Karina, a palavra é sua. Obrigada, Zina. Nossa, que responsabilidade, né? Agradecer você por esse momento, eu achei muito importante essa troca de experiência, né? Está sendo muito, muito grande, muito importante. Bom, eu sou servidora pública há 12 anos, realizo atividade física no posto de saúde. Hoje, atualmente, estou no NASF Cumbica, que a gente atende 3 unidades, Cumbica 1, Cumbica 2 e Santa Afonso. Bom, então, o assunto é a pandemia, né? O que a gente teve que se fazer diante desse cenário, né? Bom, interrompeu as atividades coletivas, né? Então, tivemos que parar com a atividade presencial. Bom, depois de uns 15 dias pós-pandemia, do início, né, do isolamento, comecei a conversar com os pacientes, com os alunos, e eles com o sofrimento de estar em casa, de estar solitário, e nisso veio muito questionamento, por minha parte também, o que fazer com eles, o que eu poderia ajudá-los, né? Então, diante de algumas alunas, elas também sugeriram fazer o teleatendimento com vídeos de orientação. E aí, através dessa iniciativa delas, eu comecei a fazer vídeos, né, de orientação de atividade física para fazer dentro de casa, o que era possível, né? E manter, pelo menos, a questão de cuidados, né? De saúde, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer os vídeos no dia e hora de aula, né? Então, ele tinha aquele momento que a gente ia presencialmente, mas ele estava aguardando o meu vídeo, né? Que é as orientações. E nisso eu fui fazendo durante muito tempo, fiz testes também com eles, aí que eu fui, né, perguntar para eles, né? Se eles estavam fazendo realmente
os exercícios. Eles me mandavam fotos, me davam vídeos dos exercícios, e onde eu estava orientando a postura, observando, né, se realmente estava fazendo adequadamente, e foi nessa troca também, me ajudando também, porque foi um incentivo também esses vídeos deles. Bom, agora em novembro, eu tive no Santo Afonso, nós voltamos o grupo, né, presencial, né, que é individual, e eu percebi que alunos que continuaram fazendo atividade física durante a pandemia voltaram bem, no mesmo nível que estava antes, feliz, né, porque estava aguardando aquele vídeo, aquelas orientações. Então, foi para mim um retorno muito satisfatório, muito mesmo. Eu vi que eu fiz diferença mesmo, esses vídeos fez diferença, né? Eu tive apoio muito grande do TO, né, terapeuta ocupacional do posto de saúde também. Nós realizamos também alguns atendimentos individuais no posto, com protocolo de segurança, tal, que a gente fez também orientação, e ele fez acupressão, porque alguns idosos estavam com muitas dores. Bom, então nós realizamos essas intervenções, né, durante esse tempo. Bom, eu aguardo, né, para o ano que vem a gente voltar às atividades, pelo menos com algum protocolo de segurança, mas voltar, né, ao presencial, que realmente eles sentem muita falta, que eu acho que vai ser um desafio essa questão da saúde mental. Tá bom? Perfeito, minha querida, parabéns, né, por essa iniciativa, e parabéns também por você ter se inscrito, né, porque a gente sabe que tem muita gente fazendo, né, mas às vezes nem achar o momento de fazer a inscrição. A gente sabe que tem gente que gostaria de participar e que está realmente fazendo coisas aí, mas talvez a gente não tenha alcançado. Agora eu quero falar com mais uma ILPI, né, que é o Vladimir, aí do Pensionato São Francisco de Assis. A gente sabe que tem um trabalho super legal também, são referências, né? Vocês estão aqui hoje representando aí todas as ILPIs de Guarulhos. Vocês são referências para nós em termos de atendimento, de cuidado, né? Principalmente de quebra de estigma, né? Que uma casa de longa permanência, antigas casas de repouso, né? Não são lugares tristes, muito pelo contrário, né? Podem se tornar lares até muito mais felizes do que os idosos tiveram antes, né? Nas suas trajetórias de vida comum. Tá bom? Vladimir, a palavra é sua, Vladimir. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Zina, mais uma vez por esse convite. Obrigado pela oportunidade de poder participar desse prêmio. E é sempre gostoso quando a gente vê alguém trabalhando em prol dos idosos, né? Tanto se fala que a população idosa tende a crescer, mas, infelizmente, ainda são poucas pessoas que trabalham em prol dos idosos. O Pensionato São Francisco, ele vai completar 40 anos no próximo ano, 31 de julho. Ele foi construído após a desativação do Sanatório Padre Bento, né, que hoje é o Hospital Padre Bento. Então, as irmãs que cuidavam de rancenianos, né, lepra, construíram esse pensionato justamente para acolher as pessoas que eram meio que abandonadas pelas famílias, né? E o pensionato tem capacidade para 78 idosos, tá? São 78 suítes. E com essa pandemia, quando você fala fica em casa para quem já está em casa, é complicado, muito complicado. Então você tem a responsabilidade por essas vidas, mas por outro lado você tem que se renovar para que eles não entrem em depressão, né? E por mais que a gente tenha feito várias atividades, o fato de já estar longe da família e agora ficar mais longe, né, afeta muito. Então, assim, nós tivemos que suspender todos os grupos e, por fato de ele já estar na casa dele, nós tivemos que intensificar o atendimento individual, né? Então,
continuou o atendimento com as psicólogas, fisioterapeuta, enfim, todas as atividades, mas individual. Com relação às famílias, né, nós fechamos, né, como o Sérgio comentou, você ouvindo notícias de idosos falecendo em outros países, não, temos que cuidar dos nossos. Então, primeira coisa, reunião em equipe, né, decidimos, dia 15 de março, suspender toda a visita, orientar os idosos a não saírem, né? Infelizmente, por mais que a gente tente, a gente não pode prendê-los, né? Porque tem o direito de ir e vir. Mas, graças a Deus, dos 67 idosos, apenas um que sempre foi, né? Sempre tem uma ovelha negra, mas enfim, a gente respeita. E suspendemos as visitas e passamos a fazer chamada de vídeo com horário agendado. Isso se estendeu até o final de junho, né? O pensionato, pelo fato de ser quarto individual, é mais fácil você controlar, né? Você monitorar os idosos, questão de saúde, temperatura, enfim. E aí nós, em equipe, decidimos abrir a visita com barreira plástica. Então, assim, cada familiar tinha direito a ficar 30 minutos com o idoso, num local preparado, né? Então, era o idoso do lado de cá, o familiar do lado de lá, com a barreira plástica, só tinha mesmo eram duas mãos, né? Mas plástica, para que pudesse ter o contato durante o plástico. E ao adentrar na instituição, era feito o questionário com relação a sintomas gripais, higiene das mãos, do calçado, aferição de temperatura. Foi aonde nós conseguimos amenizar, né, esse sofrimento. Porque só o fato de já estar institucionalizado já é ruim. Imagina institucionalizado e sem ter a presença do familiar. E aí, a partir do 1º de setembro, né, nós realizamos 2 testes de Covid. E, graças a Deus, desde março não tem nenhum caso. Então, 1º de setembro, após outra reunião de equipe, nós decidimos em fazer abrir a visita sem barreira, porém com horário agendado e uso da máscara, face shield, tá? E os espaços tinham distanciamento. Foi onde a gente pôde ver que a alegria voltou. Embora não seja normal, mas só o fato de você estar no mesmo ambiente, né, fez com que amenizasse o sofrimento deles. Então, isso é o que eu posso dizer. Só o fato de você saber que 6 meses sem perder uma vida por causa de uma doença invisível é muito gratificante para todos. Né? Claro que todos os profissionais passaram por treinamento. Até hoje a gente fica pegando no pé. E aí tem a questão também do idoso, que ele acaba não usando a máscara ou abaixa a máscara, né? Usa a máscara mais para cachumba, enfim. Então, que legal. Obrigada, Vladimir. Parabéns aí pelo cuidado com as pessoas. A gente sabe que a sua instituição também é referência e esse dado, né, que vocês trouxeram, na verdade, de resultado efetivo depois de tanto tempo de pandemia, significa, né, um zelo muito grande, né, e vamos dizer assim, uma seriedade nesse momento tão importante, né, da nossa vida, né, para mantermos a vida enquanto as coisas não passam, né, e vamos tirar proveito, né, como a gente viu ali nos depoimentos de vocês, né, o que realmente a gente pode aproveitar no final disso tudo, né. Vamos lá, agora vou dar a palavra para a Margarete. Margarete, que representa um serviço aí da nossa assistência social, muito, muito importante, já é minha parceira em outras lives. Vamos lá, Margarete. Bom dia a todos e todas. Zina, obrigada pelo convite para participarmos da 3ª edição do selo, né?
estou aqui em nome dos centros de convivência do município, que são equipamentos vinculados à Secretaria de Assistência e que tem aí como grande finalidade, né, a promoção de atividades que venham fazer o fortalecimento dos vínculos em relação à pessoa idosa, tá? Nos centros de convivências, nós estamos com 2 unidades, a unidade do Couve e a unidade de Santa Mena. Temos atendido, em média, lá quase 1.000 pessoas em cada uma das unidades. As pessoas que frequentam, né, os 60 a mais, são todas pessoas proativas, que vinham com muita especificidade nas suas atividades físicas, artesanais, de entretenimento, nos grupos socioeducativos. E aí, quando chegou lá o mês de março, né, mais exatamente, acho que foi no dia 18 de março, recebemos a notícia que tudo teria que se fechar e, né, a população 60 a mais seria aí a mais atingida naquele momento. Então, nós ficamos extremamente preocupados com o que iríamos fazer para mantermos, né, a proatividade em todos os nossos idosos, porém, de um jeito diferente. Então, foi quando a equipe sentou e pensou na organização desse projeto de acolhimento, com o intuito de fazermos um acompanhamento periódico, no primeiro momento, né, via telefone, que era o recurso que a gente tinha, para traçar um pouco como é que esse idoso, essa idosa estava se virando nesse momento da pandemia. Então, quais eram as suas redes sociais, se eram familiares, amigos, vizinhos, como é que eles estavam fazendo para ter acesso às medicações, a questão de farmácia, supermercado, se estavam se hidratando, tomando sol, enfim, né? Fizemos lá um protocolo de atendimento com um roteirinho, né? Para que nós pudéssemos, então, fazer esse monitoramento. E aí, a equipe toda, né, dos funcionários dos CCIs passaram por um processo de capacitação, com a intenção de que eles pudessem entender qual era o intuito do nosso trabalho e que pudessem, então, né, com um supervisionamento dos técnicos da área de psicologia, fazerem aí este acolhimento, né? E a proposta, então, era de passarmos uma série de orientações, atividades que pudessem acalmar os idosos e tranquilizá-los, né? Nesse momento, trazendo positividade, estimulando e para que, sobretudo, eles não perdessem a proatividade. Essas ações, elas, como eu já mencionei, então, elas têm sido feitas via telefone ou via WhatsApp, periodicamente, e paralelamente, né, a esses contatos que são mais individualizados, nós estamos realizando também, né, uma série de orientações sobre atividades de vida diárias, com vídeos informativos sobre nutrição, autoestima, segurança, exercícios respiratórios, videoaulas de ginástica, os nossos educadores físicos, né? Cada um com seus grupos, tem se utilizado ou dos recursos de ou WhatsApp, ou Zoom, ou Face, cada um arrumou lá uma ferramenta que pudesse ser acessível às pessoas idosas para que elas continuassem, né, com as suas ações. Também temos desenvolvido estimulações cognitivas, enfim, né, para os professores e orientadores de artesanato, com as suas atividades também, né, e tudo isso através das mídias, né? E fizemos eventos pontuais, como era de costume, dos CCIs, então as comemorações em relação ao Dia das Mães, a festa junina, que foi um belíssimo arraial virtual que nós fizemos, Dia dos Avós, Dia dos Pais, live sobre a primavera, e agora estão acontecendo todas as últimas quintas-feiras, um sarau temático, né? Então, nós fomos nos organizando desta forma para tentarmos aí
oferecermos as atividades que continuamos, né, fazendo nesse período. Eu sei que é um período crítico, nós já passamos várias fases, né? Um dia estávamos aí conversando com um grupo de idosos, já são quase 9 meses nesse momento de pandemia, e a gente tem feito um pouco dessa retrospectiva, como é que eles iniciaram lá no mês de março, como é que estão agora, já finalizando o ano, né? Então, o que nós pudemos observar? Que através dessas ações, todo aquele temor, aquela ansiedade, aquela angústia inicial, eles já aprenderam, né, de certa forma, a estar administrando, sabem que estamos num momento ainda crítico, que se faz necessário esse distanciamento, isolamento, né? Porém, a nossa grande preocupação, que era evitar situações de adoecimento através de depressão e tal, a gente acho que tem conseguido um pouco aplacar, porque eles sabem que podem contar com toda a equipe lá dos CCIs para esse acolhimento, né? Então, acho que tem sido um trabalho extremamente gratificante quando você conversa com as pessoas e elas nos dão esse retorno. Que bom saber que vocês estão aí para acolher, né? Em algumas situações a gente tem feito contato com os familiares também. Tivemos, sim, situações de perdas de pessoas idosas que frequentavam os CCIs, infelizmente, né? Então, não foram poucas, e pessoas, filhos também, né, dos colegas de trabalho, mas eu acho que está todo mundo numa intenção aí única de superarmos com resiliência esse momento de crise, momento único, né? Mas eu acho que tem sido muito, muito válido, sim, tá? Então, acho importante compartilhar essa experiência. Obrigada, viu, Margarete? Tá? Assim, você, a toda a equipe, né, do CCI, em teu nome, eu quero parabenizar aí todos que estão envolvidos no CCI, né? A gente conhece o trabalho até indireto, né? Indiretamente a gente conhece o trabalho de todos os técnicos que têm se empenhado para manter os idosos ativos, né? Nós já tivemos a oportunidade de fazer um pré-selo, né? Um esquenta-selo com o pessoal do CCI, e ainda, né, vamos fazer novos encontros aí com os técnicos para falar de uma coisa que vocês não estão falando muito, né? Que são os desafios. Né? Vocês estão falando das realizações, que bom, né? Mas eu quero trazer a público, em um outro momento nas lives, os desafios que cada um tem vivido para conseguir chegar nisso, tanto com o próprio idoso, quanto os familiares, quanto com a sociedade, né? Vocês falaram de coisas aqui que me lembrou a questão da dificuldade de lidar com o entendimento, óbvio, né, de uma pessoa demenciada num momento desse, como é difícil conter alguns comportamentos que até então eram comportamentos comuns, né, e que de repente não podem mais, né, se manifestar, porque nesse momento não é possível, né? Eu lido isso com isso, mas a gente vai deixar isso para outro momento, né? Nesse momento é só realizações. Eu quero aproveitar aqui, antes de eu passar a palavra para a última pessoa desse bloco, para fazer um convite para os idosos que estão nos assistindo, e para todos que estão aqui, inclusive, né, estendendo aí para as casas, para as duas ILPIs. Hoje, às 6h, nós estaremos fazendo uma live como essa, só que com a presença dos idosos, né, numa mostra cultural, Sou 60 mais, Sou Mais 60, aliás, né, que é o hashtag que foi introduzido aí no Fórum da Longevidade desse ano. E aí, se vocês tiverem idosos, eu sei que tem alguns que já mandaram até um videozinho. Eles vão postar durante a tarde, entre 14 e 18 horas, quem não puder estar ao vivo, pode postar na página desse evento, que está aqui nessa página também, o evento que está programado aí para as 18 horas. Mas às 18 horas, a ideia é todo mundo entrar, né? Tem algumas pessoas que estão aqui na sala só assistindo, né, nesse momento, mas nós vamos dar a oportunidade para os idosos mostrarem o seu talento e, principalmente, homenagear a nossa cidade nesse dia festivo, né? Então, vamos junto, vamos somar e colocar todo mundo junto nessa sala hoje à tarde, tá bom? Agora, Eliane, a vez é sua.
Vamos falar das BRAD aí, que tem um projeto com nome bem legal também. Oi, bom dia. Queria agradecer primeiramente a você, Zina, pela oportunidade de mais uma vez a gente estar participando do selo e falar do nosso projeto, né? Idoso Sim, Velho Nunca. O nosso projeto ainda é novo, tem apenas 2 anos. O primeiro ano foi maravilhoso, o segundo a gente já começou enfrentando essa dificuldade, já tivemos que mudar todo o projeto devido à pandemia, mas não desanimamos. No momento que os idosos mais precisavam de um carinho, de uma presença nossa, a gente estava junto com eles através de uma visita, onde a gente levou uma música, dizendo para eles que eles não estavam só, que eles poderiam contar com a gente em tudo o que precisasse. Então, as atividades agora nas BRAD está sendo tudo virtual. Eu tenho contato diário com praticamente todos os idosos, através de WhatsApp, via telefone, chamada de vídeo. O atendimento psicológico também foi muito intensificado. A Sol está fazendo um trabalho maravilhoso na oficina. Então, na oficina com eles, publicando vídeo, fazendo atividades diariamente também. Então, não deixamos em momento algum eles desamparados, né? A gente estava sempre junto, tanto na parte jurídica, que alguns também precisaram, a gente tá oferecendo total apoio e deixando bem claro para eles que eles são o mais importante para a gente. Pedir para ficar em casa, a gente implora muito, mas tem os que desobedecem, que de vez em quando chega lá nas BRAD e fala assim, eu só vim te ver, só vim te falar um oi. Mas, graças a Deus, a gente não perdeu nenhum idoso pela Covid. A gente teve uma perca, mas não foi pela Covid. Mas é assim, eles são muito teimosos mesmo. E de vez em quando eles aparecem lá. Só vim falar oi. Só vim aqui fora, não vou nem entrar, mas tá lá, sai na rua. Então, esse ano foi totalmente atípico. Ainda não voltamos com as atividades. Vamos ver no começo do ano como fica, depois da vacina, para a gente estar voltando. Suspendemos o teatro, a dança, essas coisas a gente suspendeu por enquanto, que estava sendo feito um trabalho muito bonito com eles. Mas, se Deus quiser, o ano que vem a gente volta com todas as atividades. Então, essa é a intenção da gente estar colocando os desafios, inclusive as práticas de cada um no decorrer do tempo, é inclusive para de alguma forma, incentivar ou estimular o outro de como fazer. Né? Essa questão do idoso ter consciência desse momento, né? É muito difícil, porque nós não estamos lidando com criança, nós estamos lidando com uma pessoa adulta que se sente totalmente responsável pelas suas escolhas. Né? Alguns são realmente, outros a gente sabe que tem essa dificuldade, às vezes, cognitiva, mas a gente tem que ajudá-lo a entender esse momento tão delicado e temporário. Né? Vamos ter certeza, nós temos certeza que ele é temporário. Né? A Marília falou aí no outro bloco a respeito da campanha de imunização que está por acontecer, e nós cremos, né, que muito em breve nós sairemos dessa condição de distanciamento social. Gente, eu agradeço muito todos vocês, nós estamos um pouquinho atrasados, né? E eu já estou entrando com o próximo bloco, né? Agradeço enormemente a participação de todos. Como eu disse, a gente vai postar coisas aí na página, né? Vai compartilhar com vocês a imagem desse reconhecimento, né? Os certificados já estão todos prontos, a gente vai encaminhar para vocês por e-mails, e também algumas coisas para vocês postarem aí, né? Junto com a gente, para a gente intensificar aí ideias, né, de inovação nesse momento. Minha gratidão para todos vocês, e fiquem com a gente lá na página para finalizar conosco, tá bom? Obrigada, agradeço. Até mais. Sucesso. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.